Em Jujutsu Kaisen, fomos levados a acreditar que o maior vilão da obra sempre foi o Sukuna, o rei das maldições, a força absoluta, o terror encarnado. Mas, e se o verdadeiro vilão nunca foi aquele que esmagava tudo com o poder bruto? E se o maior inimigo dessa história fosse aquele que nunca precisou lutar na linha de frente? O Kenjaku nasceu não para ser o mais forte, ele nasceu para ser o mais perigoso, um problema de verdade. E que Jujutsu Kaisen nunca permitiu que ele tivesse o final que merecia. Hoje eu quero te mostrar porque o Kenjaku foi um vilão desperdiçado e como o final da obra poderia ter sido muito mais impactante e trágico, memorável, se ele tivesse feito uma única escolha. Quem sabe possuir o corpo de alguém aí, né? O Kenjaku não é apenas um vilão antigo, ele é um conceito vivo dentro de Jujutsu Kaisen. Ele moldou ele para ser um vilão final e no final foi o Sukuna. Cara, isso é muito triste. Mais do que um nome, o Kenjaku é a vontade que atravessa eras. Kenjaku existe há mais de 1000 anos. Durante esse tempo, ele trocou de corpos incontáveis vezes, vivendo diferentes épocas, sistemas e sociedades de Jujutsu. E isso é essencial para entender quem ele é. Enquanto outros feiticeiros buscavam poder, status ou sobrevivência, Kenjaku observava os padrões. Ele viu eras onde feiticeiros dominavam o mundo, viu eras onde quase desapareceram, viu sistemas falharem, se repetirem e entrarem em colapso novamente. E foi aí que ele chegou à conclusão: o mundo Jujutsu está estagnado. Kenjaku não acreditava em bem ou mal. Ele não age por vingança, trauma ou ódio. Ele age por uma curiosidade científica. Para ele, humanos, feiticeiros e maldições são apenas variáveis dentro de um experimento gigantesco. O objetivo do Kenjaku nunca foi destruir o mundo. O objetivo sempre foi forçar a evolução, mas não uma evolução controlada, não algo bonito, não algo justo. Uma evolução violenta, caótica e irreversível. Kenjaku entende algo que poucos vilões entendem. Força bruta é limitada. Ela depende de energia, tempo e confronto direto. Manipulação não. Por isso, ao invés de se tornar o mais forte, Kenjaku escolheu se tornar o mais paciente. Ele manipula gerações de feiticeiros, provoca conflitos sem jamais aparecer no centro deles. Cria situações onde as pessoas acreditam que está fazendo escolhas, enquanto na verdade já estão presas no tabuleiro dele. Aqui está algo que o mangá deixa claro, mas muita gente ignora. O Sukuna representa o terror de um passado. Kenjaku representa um futuro desconhecido. O Sukuna domina pela força, o Kenjaku pela paciência. O Sukuna destruiu o mundo com as mãos. Kenjaku já faz o mundo se destruir sozinho. Isso aqui é muito foda. Por isso, mesmo que o Sukuna sendo o mais forte individualmente, o Kenjaku sempre esteve um passo acima narrativamente. Ele não queria ser o rei das maldições. Ele queria ser um homem que decidiu trazer de volta a Era de Ouro Jujutsu. Kenjaku não precisava de uma luta comum, ele precisava de um julgamento final. Um confronto onde Yuji encarasse seu criador, o mundo Jujutsu encarasse quem o manipulou e o sistema inteiro fosse colocado em xeque. Porque Kenjaku não é só um vilão, ele é a personificação da pergunta central da obra: até onde devemos evoluir? E é exatamente por isso que a forma como Kenjaku é eliminado não carrega o peso que deveria. O homem que viveu mais de 1000 anos, que manipulou gerações, que criou o protagonista, não caiu enfrentando tudo o que construiu. Ele caiu de uma forma bem preguiçosa e muito mal construído. E é aqui que Jujutsu Kaisen desperdiça o vilão mais complexo da obra e um vilão com mais potencial. Tudo em Jujutsu Kaisen acontece porque Kenjaku permitiu que acontecesse. O Sukuna só retorna porque o Kenjaku preparou o Yuji Itadori como um receptáculo que aprisiona o rei das maldições. Os feiticeiros só entram em colapso porque o sistema foi sabotado por esse feiticeiro. O sofrimento de Yuji só existe porque o Kenjaku manipulou os acontecimentos de Shibuya e do jogo do abate. O desenvolvimento de Yuji vem muito por parte da manipulação do Kenjaku. E ainda assim, o vilão que arquitetou tudo não foi aquele que deu o golpe final. Aqui começa o problema. O Kenjaku cai sem enfrentar suas maiores consequências, sem um confronto direto com o Yuji, que representa tudo o que ele causou, sem um clímax que faça jus ao peso da existência e do plano que demorou eras e eras para que as condições se ajustassem. Ele morre de uma maneira tão fácil que chega a ser ridícula. Até porque se ele enfrentasse o Yuta e perdesse, seria muito melhor do que o jeito que foi. Não menosprezando o Takaba, que é um personagem muito interessante e traz uma vibe totalmente diferente, mas todos concordam que Yuta vs Kenjaku estava sendo construído há muito tempo. Porque o Yuta, ele não queria que o corpo do melhor amigo de Satoru continuasse sendo controlado por outra pessoa. Até porque o Yuta carregava a culpa de que ele não matou o Geto. Foi o Satoru que precisou dar o golpe final. E é por isso que o Yuta queria muito eliminar o Kenjaku. E isso é estranho, porque o Kenjaku nunca foi um vilão de meia história. Ele sempre foi o fim. Jujutsu Kaisen construiu um antagonista perfeito, mas entregou a conclusão para outro personagem. E é aqui que nasce a pergunta: e se o Kenjaku tivesse feito sua última
jogada. Imagine o seguinte cenário. A Batalha dos Mais Fortes acontece, porém com uma única diferença. E eu vou forçar o roteiro para que todos os feiticeiros focassem no Sukuna e depois ir atrás do Kenjaku. Com isso, após a morte de Gojo, o Kenjaku apareceria no campo de batalha, enquanto Itadori e Higuruma vão para enfrentar Sukuna. E com isso, o Kenjaku pegaria o corpo morto de Satoru Gojo. Sukuna enfrenta todos os feiticeiros, um por um, e sai vitorioso, mas enfraquecido. No meio da batalha de Yuji e Todo, e é nesse silêncio que Kenjaku age. Ele toma o corpo daquele que representava o equilíbrio do mundo moderno, Satoru Gojo, o maldito usuário dos 6 olhos que sempre atrapalhava seus planos finalmente ao seu controle. Mas como lógica, se Gojo era o pilar que sustentava o mundo, então usar seu corpo seria a maneira perfeita de derrubar tudo de vez. Kenjaku derrota Sukuna, não com força bruta, mas com inteligência e paciência. Agora, o verdadeiro inferno começa. Os alunos precisam enfrentar o corpo do homem que ensinou tudo para eles. Nobara retorna para enfrentar não só um inimigo, mas um trauma. Megumi Fushiguro, usando seus conhecimentos memorizados enquanto Sukuna estava em seu corpo, ele completa sua expansão de domínio. E é aqui que vai forçar o roteiro para fingir que o Megumi é minimamente um personagem decente. Ele derrota o Mahoraga com a sua expansão de domínio e finalmente usa ele em batalha. Eu acho que eu forcei um pouco o roteiro aqui com o Mahoraga, mas vamos fingir porque o Megumi pelo menos tinha que ser um pouco decente nessa obra, né? Porque o Megumi não fez nada, literalmente não fez nada e simplesmente ele só atrapalhou do começo ao fim. E no centro de tudo, Yuji contra Kenjaku no corpo do Gojo. Não é apenas uma luta física, é um confronto entre criador e criação. Yuji não entra para salvar o mundo, ele luta para provar que não é apenas uma ferramenta. Kenjaku precisaria de Megumi para ativar a assimilação por Tengen, porém ele teria que matá-lo para que isso acontecesse. Aí, porrada, 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 e Yuta de volta ao campo de batalha com uma entrada épica e usa a fala amaldiçoada para paralisar o corpo de Gojo. E Itadori finaliza Kenjaku com a expansão de domínio. Detalhe, o Yuta seria salvo pela Rika enquanto usa sua energia reversa e seu corpo ser costurado pela Shoko. Kenjaku não precisava vencer, mas ele precisava cair como um vilão que realmente foi, derrotado pelos frutos do próprio experimento, pelos alunos, pela humanidade que tentou empurrar ele até o limite. E talvez o Jujutsu Kaisen nunca teria sido sobre derrotar monstros, mas sobre enfrentar aqueles que nos criaram e decidiram o nosso destino. Cara, o Jujutsu Kaisen é um anime muito bom, mas eu não gosto do final do jeito que foi, sabe? O Sukuna ser derrotado daquele jeito não é algo que me agradou. Até mesmo o Sukuna ser colocado como o vilão final não é algo que me agradou. O Kenjaku, lá no arco de Shibuya, ele já se mostrava um vilão muito perspicaz. Até porque tanto o Jogo, Mahito, eles eram maldições, mas o Kenjaku manipulava os dois. E o Kenjaku tinha o objetivo de assumir a técnica do Mahito para conseguir ativar o jogo do abate. Mas ele também gostaria da técnica do Jogo, porque é uma técnica muito mortal. Então, sim, eram maldições que o Kenjaku manipulou. E a história estava sendo construída por isso. O Kenjaku é um vilão muito incrível. Eu acho que ele merecia mais destaque. Mas enfim, me diz aí, qual seria o melhor final pra você? Comenta aqui e me fala se você gostaria desse final que eu mostrei aqui, que seria um final assim, que eu especulei e que eu acho que talvez seria muito legal. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve para não ficar de fora dos próximos vídeos de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado, valeu!